Cara, eu não sei se foi só comigo, mas um cabra bom de bola me pegou totalmente desprevenido. Tipo assim, eu fui esperando só mais uma animação esportiva meio clichê, aquela vibe azarão contra o mundo, sabe? Só que o filme começa de um jeito que já te desmonta sem você perceber. A primeira coisa que a gente vê é aquela cidade maluca, Adrópolis. Tudo vibrante, barulhento, cheio de vida. E no meio disso tudo, um cabritinho parado olhando um pôster gigante. E não é qualquer pôster, é tipo o equivalente ao Michael Jordan daquele universo. E ali já bateu uma coisa meio pessoal em mim, porque, mano, quem nunca ficou parado olhando alguém e pensando, eu quero ser isso? Sério, eu lembro quando eu era mais novo, ficava vendo o jogador na TV e achava que minha vida ia ser aquilo. Só que aí vem a realidade: escola, boleto, vida, e você vai largando esses sonhos pelo caminho. Mas o Will não. E é aí que o filme começa a ganhar. A mãe dele chega com aqueles ingressos. E cara, essa cena é simples, mas tem um peso absurdo. Porque você vê no olhar dela que ela já sabe exatamente o que está acontecendo com o filho. Ela sabe que aquele momento vai marcar ele para sempre. E marca mesmo. Quando ele vê a Yeti entrando em quadra, mano, aquilo não é só admiração. Aquilo vira obsessão. Não no sentido ruim, mas no sentido de propósito. E quando ele fala que quer ser como ela, ali já está escrito o destino dele. Só que o filme faz uma coisa muito inteligente. Ele não romantiza o sonho. Ele corta direto para a realidade. Mano, a partir daqui, o filme começa a entrar numa fase que, sinceramente, eu não esperava que fosse me pegar tanto. Porque até então, a gente estava acompanhando o Will naquela vibe de correria, sonho, dificuldade. Mas agora entra uma parada muito mais pesada, consequência. E não é consequência grandiosa, não. É aquelas pequenas derrotas que vão te esmagando devagar. Tipo quando ele chega no lugar onde mora e as coisas dele estão do lado de fora. Sem discussão, sem cena dramática, sem trilha triste exagerada. Só acabou. E isso, pra mim, foi um dos momentos mais reais do filme inteiro. Porque a vida não te dá aviso bonito, mano. Ela só acontece. E o jeito que o Will reage é o que mais me pegou. Ele não grita, não surta, não faz discurso. Ele só aceita, meio vazio. E aí vem aquele detalhe que parece pequeno, mas não é. A criança indo falar com ele. Cara, aquilo ali me desmontou. Porque enquanto o mundo adulto tá tipo, paga ou sai, a criança tá tipo, eu acredito em você. E às vezes é isso que segura a gente. Não é lógica, não é dinheiro, não é oportunidade. É alguém acreditar. Mesmo que não faça sentido. E aí a gente vai pra casa do Cap. E mano, que lugar caótico. Sério, eu ri nessa parte, mas é aquele riso meio triste também. Porque o filme usa humor, mas você sente o fundo da situação. Barulho de trem, bagunça, desconforto. É tipo o fundo do poço com filtro de comédia. Só que aí acontece algo que muda tudo: o vídeo. E aqui eu preciso falar uma coisa. O filme acerta muito em como mostra a internet. Porque não é aquele clichê de viral e pronto, vida resolvida. Não. Primeiro vem o estranhamento. O Will começa a perceber que as pessoas estão olhando para ele diferente, reconhecendo ele. E dá até uma sensação meio estranha, né? Porque imagina você sair na rua e do nada você virou alguém, sem estar preparado para isso, sem saber o que fazer com isso. E o mais importante, sem ter mudado de verdade ainda. Agora, essa cena do restaurante, cara, é ouro. Porque o filme constrói tudo de um jeito tão natural que quando a dona do time aparece, você fica tipo, calma, isso tá acontecendo mesmo? E o Will, então, nem se fala. Dá pra sentir que o cérebro dele simplesmente não consegue acompanhar o momento. E eu gosto muito de como o filme não transforma isso num momento perfeito. Não tem música épica gigante, não tem câmera lenta exagerada. É meio confuso, meio rápido, meio surreal. Igual acontece na vida. E quando ela oferece o contrato? Mano, é aquele tipo de cena que você quase quer pausar o filme só pra processar. Porque tudo muda ali. Tudo. Só que ao mesmo tempo, você sente que isso não vai ser simples. E não é. Agora deixa eu falar da reação da Yeti. Porque, que entrada, hein? Sério. Ela descobre que um cabrito entrou no time. E a primeira reação dela não é curiosidade, é rejeição total. E olha, eu entendo ela.
de verdade. Porque imagina você ser a maior estrela, carregar o time nas costas, e de repente trazem alguém que, na visão dela, não tem nível nenhum. Só que o problema não é ela duvidar dele. O problema é como ela trata isso. E aqui o filme começa a construir uma das melhores dinâmicas da história: respeito versus ego. O Will entra com humildade total. Ele admira ela, respeita, quer aprender. E ela simplesmente fecha a porta. E mano, isso dói de ver. Porque você sabe que ele merece pelo menos uma chance. A coletiva de imprensa? Cara, aquilo ali é puro caos. E eu adoro isso. Porque começa normal, e do nada vira um circo. As perguntas são absurdas, desconfortáveis. Tipo perguntarem se ele não vai ser visto como presa em quadra. E você fica tipo, mano, sério isso? Só que isso também é uma crítica muito boa. Porque quando alguém fora do padrão aparece, o foco nunca é no talento, é sempre no que torna ele diferente. E isso é muito real. E aí tem uma coisa que eu preciso comentar: a mentira da Yeti. Quando ela inventa que o Will chamou o Pierre de My Little Pony, mano, isso é muito baixo, mas ao mesmo tempo é muito humano, porque ali você vê claramente que ela se sentiu ameaçada, e ao invés de lidar com isso de forma madura, ela parte para o ataque. E isso prepara o terreno para a treta que vem depois. Agora, a parte que mais me deixou frustrado, no bom sentido: os jogos. Porque o Will finalmente entra no time, e ele não joga nada. Zero. E isso aqui é genial, porque quebra totalmente a expectativa. Você pensa, agora vai. E o filme fala, calma lá. E mostra algo que muita gente esquece. Entrar é uma coisa, ser aceito é outra completamente diferente. Ele tá ali fisicamente, mas não faz parte do time ainda. E isso fica muito claro. Os jogadores não confiam nele, o técnico não impõe nada, e a Yeti controla tudo. E aqui começa a nascer o verdadeiro conflito do filme. Não é mais sobre talento, é sobre espaço, sobre provar que você merece estar ali. Agora, a cena do treino com a Yeti? Cara, que virada, porque pela primeira vez ela dá uma chance pra ele, mesmo que seja meio na arrogância. E o mais interessante é que o Will passa nos desafios, todos, e não de um jeito perfeito, mas do jeito dele, criativo, improvisado, meio bagunçado, mas eficiente. E você vê no olhar dela que algo mudou. Ela não admite, mas mudou. E isso é muito bem feito, porque não é uma transformação instantânea. É só uma dúvida surgindo. E às vezes é assim que tudo começa. E aí vem a viagem. Mano, essa parte é leve, divertida, mas cheia de detalhe importante, porque mostra o Will sendo ele mesmo, empolgado, exagerado, meio sem noção, mas genuíno. E o contraste com o resto do time é enorme. Eles são fechados, cansados, meio desligados, e ele é energia pura. E isso incomoda, mas também começa a quebrar o gelo. E aí, do nada, o Pierre solta um rap zoando o Will. Cara, eu ri alto aqui, mas ao mesmo tempo, isso mostra o quanto o Will já virou relevante, porque ninguém perde tempo zoando quem não importa. E o Pierre claramente viu algo nele, mesmo que não admita. E para fechar essa parte, a promessa quebrada. A Yeti diz que ele vai jogar, e não coloca ele. Simples assim. E isso é cruel, porque não é só sobre jogo, é sobre confiança. E quando isso quebra, fica difícil recuperar. Se você está assistindo até aqui, já dá para perceber que o filme não é só sobre basquete. É sobre espaço, respeito, ego e, principalmente, sobre encontrar seu lugar. E, mano, a partir daqui, as coisas ficam ainda mais intensas. Agora sim, agora o filme começa a mostrar o jogo de verdade. E não tô falando só de basquete, não. Tô falando de jogo emocional, de espaço, de respeito, porque tudo começa a se misturar aqui. E, mano, deixa eu te falar, essa parte aqui foi onde eu parei de assistir o filme como só mais uma animação e comecei a realmente me envolver, porque finalmente o Will entra em quadra, mas não do jeito que você imagina. A cena começa meio tensa, aquele clima de jogo fora de casa, torcida contra, pressão lá em cima, e a Yeti simplesmente perde o controle. E isso também é algo que o filme vinha construindo desde o começo. Ela não sabe lidar com frustração. Ela não sabe dividir responsabilidade. Ela carrega tudo sozinha, até explodir. E quando ela é expulsa do jogo? Silêncio.
Tipo, você sente o peso na equipe inteira, porque até então todo mundo dependia dela. Era tipo, deixa a Yeti resolver. Só que agora não tem Yeti. E aí todo mundo olha pro banco. E lá tá o Will. Mano, essa entrada dele? Arrepio. Porque não é aquele momento heróico clássico com trilha épica e câmera lenta. É meio estranho, meio travado. Você sente que ele mesmo não acredita que aquilo tá acontecendo. E isso é muito real, porque quando a oportunidade chega de verdade, ela não vem com aviso, ela vem no caos. E aí vem o primeiro toque na bola. E cara, esse momento é lindo, porque ele pega a bola e trava. Por um segundo, ele volta a ser aquele cabritinho olhando o pôster. Só que agora, ele tá dentro do jogo. E aí algo muda. Não é confiança exagerada, é instinto. Ele simplesmente joga e faz a cesta. E mano, o estádio explode. Mas o mais importante não é a torcida, é o time, porque pela primeira vez eles olham pra ele diferente, não como o cabrito do vídeo, mas como jogador. E isso muda tudo. O que vem depois é uma das sequências mais satisfatórias do filme, porque o Will começa a comandar o jogo, mas não de um jeito arrogante. Ele guia, ele adapta, ele sente o ritmo. E isso é muito interessante, porque ele não é o mais forte, nem o mais técnico, mas ele enxerga o jogo de um jeito diferente. E isso, no esporte, vale ouro. Tem uma coisa que eu gostei muito aqui. O filme não transforma ele num super jogador do nada. Ele ainda erra, ainda hesita, mas ele compensa com criatividade. E isso deixa tudo mais humano, mais crível. E quando o time começa a encaixar, mano, é lindo de ver, porque você percebe que o problema nunca foi falta de talento, era falta de conexão. E o Will vira essa ponte, sem querer, sem discurso, só jogando. E aí, vitória! Finalmente, depois de tanto tempo. E a reação do time? Quase inacreditável. Eles comemoram como se fosse um título, porque para eles, aquilo já significa tudo. Mas agora vem um detalhe que muita gente pode deixar passar. A Yeti. Ela não comemora. Ela não fala nada. Ela só observa e vai embora. E isso aqui diz muita coisa, porque enquanto o time encontrou algo novo, ela perdeu o controle da narrativa. E para alguém como ela, isso é assustador. Agora a volta no avião. Cara, essa parte é quase um alívio, porque pela primeira vez o Will tá sendo incluído, de verdade. O time puxa a conversa, ri, compartilha histórias, e você sente aquele clima de agora vai. Só que, claro, não é tão simples assim. Tem uma fala ali que me pegou muito, quando comentam que o único jogo que ganharam foi sem a Yeti. Mano, isso é pesado. E pior ainda, ela escuta, mesmo fingindo que não. E isso vai acumulando, porque o filme não resolve conflitos rápido, ele deixa fermentar. E isso deixa tudo mais intenso depois. Agora deixa eu falar do time em si, porque aqui o filme começa a desenvolver os personagens de verdade. E isso é algo que eu não esperava nesse nível. Cada jogador tem sua própria bagagem. Não é só time de apoio, são pessoas. O Reno, por exemplo, aquela vibe de pai protetor, isso não é só detalhe, isso define como ele joga, como ele se posiciona. E quando você percebe isso, tudo faz sentido. A Olivia, mano, isso aqui é muito atual. Ela vive presa na opinião dos outros, rede social, validação, imagem, e isso afeta o desempenho dela. Quantas pessoas hoje não são assim? Talento tem, mas a cabeça trava. E o Raf? A questão dela não é habilidade, é confiança. E isso é outra parada muito real. Às vezes você já é bom, mas não acredita nisso. E o técnico? Coitado, mano. O cara praticamente não existe até aqui. E isso não é por acaso. Mostra o quanto o time estava desorganizado, sem liderança real. E aí vem uma virada que eu achei muito interessante. O comercial. Sim, um simples comercial. Mas olha como o filme usa isso para criar conflito. Todo mundo animado, clima leve, equipe unida. Até chegar na parte da Yeti. Ela tem que dizer que tá passando a liderança. E ela simplesmente não consegue. Não é que ela não quer, ela não consegue. E isso aqui é muito mais profundo do que parece, porque não é só ego, é identidade. A vida inteira dela foi construída em cima de ser a melhor. Então, quando pedem para ela dividir isso,
É quase como pedir para ela deixar de ser quem é. E aí, ela explode. De novo. Mas dessa vez, pior. Porque ela não só rejeita a ideia, ela reafirma que ninguém vai tirar o lugar dela, nem indiretamente. E todo mundo sente isso, principalmente o Will. Agora, essa parte aqui talvez seja a mais importante até agora. Porque o Will, que sempre foi tranquilo, respeitoso, ele responde. E não responde pouco, não. Ele fala exatamente o que precisava ser dito. E isso quebra algo entre eles, mas também abre espaço para algo novo. E quando ele vai atrás dela depois? Cara, que cena boa! Porque não tem grito, não tem drama exagerado, tem conversa, de verdade. E aí finalmente a gente entende a Yeti, de verdade. Não como estrela, mas como pessoa. Cansada, pressionada, insegura, com medo de nunca ser suficiente. E mano, isso muda tudo. Porque até então ela parecia só arrogante, mas não, ela tá perdida. E o Will não tenta corrigir ela, ele não dá lição, ele só mostra outra perspectiva, leva ela pro mundo dele, gente real, torcida de verdade, sem glamour. E essa cena no restaurante? Cara, que momento! Porque ali a Yeti percebe algo que ela tinha esquecido completamente. O porquê. Porque ela joga, pra quem ela joga, e isso reacende algo nela. E você sente isso. É sutil, mas tá lá. E quando eles conversam depois, sobre a mãe dele, mano, silêncio. Só silêncio. Porque não precisa de mais nada. E aí, pra fechar essa parte com chave de ouro, ela defende ele, publicamente, contra o Pierre. E isso aqui é gigante. Porque não é só sobre ele, é sobre ela mudar, dar valor, reconhecer. E quando ela fala que prefere 0 títulos do que ser como o Pierre, ali virou. A chave virou. E agora sim, agora a gente tem um time de verdade. Mas não se engana não, porque o filme ainda tem muita coisa para quebrar antes do final. E a próxima parte é onde tudo começa a dar certo, até dar muito errado. Depois de tudo que rolou, aquela conversa sincera, a Yeti finalmente dá um passo que para mim é um dos mais importantes da história inteira. Ela abre mão do controle. E não é simbólico não. Ela literalmente entrega o time pro técnico. E mano, isso pode parecer pequeno, mas não é. Porque para alguém que construiu a vida inteira sendo a líder absoluta, fazer isso é quase como pular sem rede. E aí entra o mico. E deixa eu te falar, que personagem subestimado. Porque até agora ele era praticamente figurante, né? Tipo aquele professor que ninguém respeita. Mas quando ele finalmente assume o controle, cara, ele vira o cérebro do time. E aqui começa um dos meus trechos favoritos do filme inteiro, o treinamento. Mas não é aquele treinamento clichê com montagem e música motivacional genérica. Não. Cada jogador passa por algo específico, personalizado. E isso deixa tudo muito mais interessante. O Reno, por exemplo. Quando o Mico conecta o instinto de pai dele com o jogo, mano, isso é genial. Porque não é sobre ensinar algo novo, é sobre usar o que ele já tem. E a partir daí, o cara vira um muro. Você acredita nele. A Raf, ela já era boa, muito boa, mas não confiava nisso. E quando ela começa a confiar? Ela simplesmente domina o ar. E isso é muito satisfatório de ver. Porque não é uma transformação mágica, é desbloqueio. Agora a Olivia. Cara, talvez uma das evoluções mais atuais do filme. Porque o problema dela não era físico, era mental. Era excesso de opinião externa. E quando ela se desconecta disso? Quando ela larga o celular, larga o barulho. Ela vira outra jogadora. Mais leve, mais rápida, mais presente. E isso aqui, sinceramente, vale para a vida real também. E aí vem a Yeti. Talvez o maior desafio de todos. Aprender a passar a bola. Parece simples, né? Mas para ela é quase impossível. Porque passar a bola significa confiar. E confiar sempre foi o ponto fraco dela. E o filme não resolve isso rápido. Ela erra, hesita, fica desconfortável. Mas aos poucos, vai mudando. E quando você percebe essa mudança? É muito satisfatório. Agora, o Will. E aqui vem algo que eu não esperava. Ao invés de só evoluir ele como protagonista, o filme faz ele treinar com o FO. Sim, o mesmo cara que humilhou ele lá no começo. E isso aqui é muito simbólico, porque mostra crescimento dos dois lados. O FO deixa de ser só aquele rei da quadra arrogante e vira alguém que reconhece talento, que ajuda. E o Will?
Ele aprende a lidar com pressão, com contato físico, com alguém maior, mais forte. E isso prepara ele para o que vem depois. Agora, tem um detalhe que muita gente pode ignorar, mas eu achei incrível: o Drago. Porque o treinamento dele é totalmente diferente, é psicológico e funciona. Isso mostra que cada pessoa precisa de um tipo de abordagem, e isso deixa o filme muito mais inteligente do que parece. E aí, depois de todo esse processo, o resultado começa a aparecer: vitórias, uma atrás da outra. E mano, essa sequência é deliciosa de assistir, porque você acompanhou o sofrimento. Então agora, cada vitória tem peso. O Will começa a se destacar mais, mas sem roubar o protagonismo. O time joga junto, funciona como unidade. E aqui vem um detalhe importante: o filme não esquece da origem dele. Ele paga as dívidas, resolve a vida aos poucos. E isso é muito importante, porque mostra que sucesso não é só fama, é estabilidade também. E aí começa o hype. A mídia começa a falar, comparações com o Pierre, provocações, e você já sente que algo grande tá vindo. Só que, claro, nada pode ser tão simples assim. E aí vem a bomba, do nada, sem preparação emocional. A dona do time chama a Yeti e solta a notícia: o time foi vendido. Mano, essa cena aqui me pegou de surpresa, porque até então o conflito era interno, agora vira algo maior, fora do controle deles. E o pior de tudo, o time vai acabar. Não oficialmente, mas na prática sim. Nova cidade, novos jogadores, nova identidade. E ninguém sabe, só a Yeti e o Will acaba descobrindo. E aqui começa um dos maiores conflitos do filme, porque ele quer contar, dividir o peso, ser justo com o time. Mas a Yeti não deixa. Ela acha que isso vai destruir todo mundo antes do jogo. E olha, eu entendo os dois lados, de verdade. Porque o Will pensa como equipe, a Yeti pensa como sobrevivência. E aí começa o jogo. E mano, que desastre. A Yeti volta a ser quem ela era antes, controladora, centralizadora, sufocante. Todo aquele progresso some. E você sente isso. O time trava, a energia muda, nada flui. E aqui o filme faz algo muito corajoso. Ele mostra a regressão, porque evolução não é linha reta. Às vezes você volta atrás, e feio. O técnico tenta segurar, o Will tenta conversar, mas nada funciona. E aí? Ele faz o que ela não quis fazer, conta a verdade. Silêncio, pesado, desconfortável, real. E esse momento muda tudo, porque agora não tem mais ilusão. Só que a resposta da Yeti, cara, é complicada. Ela ignora tudo isso e foca só em ganhar, como antes. E aí, ela joga sozinha. E quando eu digo sozinha, é literalmente. Ela passa por cima de todo mundo, até dos próprios companheiros. E mesmo assim, eles quase perdem. Até chegar no momento decisivo. Última jogada. A bola no Will. Tudo alinhado. E o que acontece? Ela toma a bola dele e decide sozinha. E faz. Eles ganham. Mas, mano, essa é uma das vitórias mais vazias que eu já vi em um filme. Porque ninguém comemora de verdade. E essa cena no vestiário? Silêncio total. E aí vem a frase, que pra mim é a mais pesada do filme inteiro. Quando o Will fala que ela não é mais a jogadora favorita dele. Mano, isso destrói mais do que qualquer grito. Porque não vem com raiva, vem com decepção. E decepção é pior. E é aqui que tudo quebra. O time não acaba oficialmente, mas emocionalmente, acabou. Cada um vai pro seu lado. Silêncio, distância. E o Will volta para onde tudo começou, a quadra. E isso aqui fecha um ciclo, mas abre outro muito maior, porque agora não é mais sobre provar que ele consegue. Agora a gente entra numa fase do filme que, sinceramente, é a mais silenciosa, mas talvez a mais forte de todas. Porque depois daquela vitória amarga, nada mais é igual. E quando eu digo nada, é nada mesmo. O time simplesmente se desfaz. Não tem briga gigante, não tem cena dramática com todo mundo gritando. É pior, é silêncio. Cada um vai pro seu lado como se nem fossem mais um time. E mano, isso é muito real. Porque às vezes as coisas não acabam com explosão, acabam com afastamento, com vazio. E o Will? Cara, essa parte aqui me pegou forte. Porque ele volta pra quadra do bairro, o mesmo lugar onde tudo começou.
Só que agora, o sentimento é outro. Antes era sonho, agora é dúvida. E isso é muito pesado, porque ele chegou lá, ele provou que conseguia. Mas no fim, não foi suficiente para manter tudo junto. E tem um momento ali que parece simples, mas não é. Quando o pessoal do bairro fala tipo, e aí, final chegando? E ele responde meio sem energia. Mano, dá pra sentir que ele não tá mais acreditando do mesmo jeito. E isso é perigoso, porque perder jogo é uma coisa, perder a vontade é outra completamente diferente. Agora corta pra Yeti. E aqui o filme faz algo muito importante. Ele não transforma ela numa vilã, ele mostra ela quebrada. Porque depois de tudo, ela fica sozinha, sem time, sem conexão, sem aquele controle que ela achava que precisava. E é aí que vem uma das cenas mais importantes do filme inteiro. Ela vai atrás do Will. E, mano, essa cena é muito bem feita. Porque não tem desculpa esfarrapada, não tem justificativa longa, não tem ego. Ela só pede desculpa, de verdade. E isso é raro, não só em filme, na vida também. Porque pedir desculpa de verdade exige você admitir que errou. Sem mas, sem foi porque, só errei. E o mais interessante, o Will não responde na hora. Ele olha, pensa, processa. E isso deixa a cena muito mais real, porque perdão não é automático, mas ele aceita. E não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque entende ela. E aqui, o filme volta para aquela ideia central. Todo mundo está lidando com alguma coisa, e a partir desse momento, começa a reconstrução. Mas não é fácil. Não é tipo, vamos lá, equipe reunida, música tocando. Eles vão atrás dos outros, um por um, e cada encontro tem um peso diferente, porque cada jogador foi afetado de um jeito. O Reno, por exemplo, ele não tá só chateado, ele tá decepcionado, porque para ele, equipe é família, e quando alguém quebra isso, não é fácil voltar. A Olivia, ela meio que se fechou de novo, voltou para a insegurança, para o medo de errar, e isso mostra como a evolução dela ainda era frágil. A Raf, mais quieta, mais distante. E isso é muito real também. Nem todo mundo reage com raiva. Alguns só se afastam. E a Yeti vai até cada um, sem pressa, sem discurso ensaiado, só sendo honesta. E isso faz diferença, porque dessa vez ela não tá falando como líder, tá falando como pessoa. E quando ela diz que o time é quem ganha o troféu, não ela sozinha, ali você sente que ela mudou de verdade. E aí, lentamente, o time começa a voltar. Não com euforia, mas com decisão. E isso é mais forte, porque agora não é mais sobre hype, é sobre escolha. Escolha de jogar juntos, de confiar, de tentar de novo. E aí chega o momento inevitável, a final. E mano, o clima aqui é completamente diferente do começo do filme. Antes era sonho, agora é responsabilidade. Antes era quero chegar lá. Agora é não posso falhar. E do outro lado? Pierre. E cara, ele começa o jogo exatamente como você espera. Dominante, provocador, confiante. E ele vai direto no Will, sem medo, sem respeito, e faz o ponto. E ainda manda aquela provocação básica. E aqui é interessante, porque no começo do filme isso abalaria o Will. Mas agora? Não. Agora ele tem time. E isso muda tudo. Ele responde, rápido, e o jogo começa a pegar fogo. O time dos Thorns começa a funcionar, de verdade. Movimento, passe, confiança, tudo encaixando. E você começa a pensar, agora vai. Mas claro, o filme não ia deixar tão fácil assim. Porque aí vem o momento, que muda tudo. O Pierre vai pra cima do Will. E antes que algo aconteça, a Yeti entra no meio. Ela protege ele. E nisso, se machuca. Mano, essa cena é simbólica demais. Porque antes ela passava por cima de todo mundo. Agora ela se coloca na frente e paga o preço. E quando o médico fala que ela não pode continuar? Silêncio de novo. Mas dessa vez é diferente. Porque ninguém desiste. O Will não deixa. Ele olha pro time e fala que eles vão ganhar por ela. E mano, isso aqui arrepia. Porque agora é o inverso. Antes o time dependia dela. Agora eles jogam por ela. E a partir daqui, é puro caos.
no melhor sentido possível. O jogo fica intenso, trocação de ponto, pressão absurda. A Olivia brilha, sem medo, sem trava. O Reno segura tudo atrás, até o limite. E quando ele passa do limite, é expulso. E você pensa, acabou. Mas não, porque ainda tem uma última carta. A Yeti volta, machucada, lenta, mas volta. E isso aqui é aquele momento clássico de final épica. Mas o filme ainda guarda a melhor parte. Última jogada. Tudo planejado, tudo encaixado. A bola passa por todo mundo, cada jogador contribuindo, até chegar na Yeti. E todo mundo espera que ela finalize, como antes. Mas não, ela passa pro Will. E mano, isso fecha o arco dela de um jeito perfeito. Porque não é só uma jogada, é confiança. E agora é o momento dele. Últimos segundos, Pierre na frente, e ele manda aquela provocação final. E o Will responde, do jeito mais frio possível, não com palavras, com ação. Ele arremessa, de longe, e o tempo para. E cara, essa cena é perfeita, porque não é só sobre a bola cair, é sobre tudo que levou até ali. E quando cai, explode, vitória, campeão. E mano, que jornada! Mas calma, porque ainda tem o final. E ele fecha tudo de um jeito que vale a pena falar com calma. Se quiser, eu faço a última parte fechando tudo com análise final e opinião geral. A primeira coisa que me pegou aqui foi a reação do Pierre. Porque normalmente em filme assim, o rival fica destruído, some ou vira piada. Mas não, ele fica parado, processando. E quando ele toca no próprio cabelo e percebe que não tem mais aquele símbolo dele, é meio simbólico demais. Tipo, ele sempre se vendeu como intocável, e naquele segundo ele não é mais. Mas o foco do filme não é ele, nunca foi. O foco volta pro centro, pro time, pro Will, pra Yeti. E cara, essa cena da comemoração não é exagerada. Não é aquele caos de filme americano com câmera girando, slow motion infinito e música gritando. É humano. Eles riem, eles gritam, eles ficam sem saber o que fazer com as próprias mãos. Porque depois de tanta pressão, ganhar parece até estranho. E isso é real demais. Porque quando você passa muito tempo tentando sobreviver a algo, às vezes você não sabe reagir quando finalmente dá certo. E aí vem o momento que para mim define o filme inteiro, quando eles pegam o troféu. Não é só um objeto, é tudo o que eles perderam, ganharam, quebraram e reconstruíram. E a Yeti, mano, ela não segura sozinha. Ela olha pro Will e entrega a liderança, sem discurso longo, sem cerimônia exagerada, só entrega. E isso fecha o arco dela de um jeito absurdo, porque no começo do filme ela não dividia nada, nem espaço, nem bola, nem responsabilidade. Agora ela divide o topo. E quando o Will pega o microfone, tem um silêncio diferente. Não é tensão, é respeito. E ele não faz discurso pronto, não tenta soar épico. Ele só agradece. As pessoas que acreditaram, a mãe dele, o bairro, o time. E isso é o mais forte de tudo. Porque ele não fala como estrela, ele fala como alguém que ainda lembra de onde veio. E aí tem aquele momento rápido, quase escondido, que me pegou muito, ele olhando para o céu. Sem exagero, sem música mandando você sentir alguma coisa. Só olhar. E você entende. Ele não tá só comemorando o presente, ele tá fechando um ciclo. Agora, a revelação do Drago. Mano, essa parte aqui é quase cômica se não fosse tão absurda, porque ele basicamente diz que ele já tinha resolvido tudo por trás. Tipo, ele apostou, negociou, virou o jogo inteiro fora da quadra. E isso muda a leitura do filme inteiro, porque o título não foi só conquista esportiva, foi também sobrevivência institucional. Mas o filme não fica preso nisso. Ele não vira político, ele volta pro emocional. E a cidade, cara, a cidade reage como se estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. E isso é bonito. Porque o time não é só time, é a identidade do lugar. Agora vem a parte que muita gente pode não dar tanto valor, mas eu acho essencial. O Will passando o microfone para Yeti. Porque isso fecha uma coisa que começou lá atrás. Ele não queria só jogar,
Ele queria pertencer. E agora ele pertence. E compartilha. E quando ela fala que o troféu fica na cidade, isso é simbólico demais. Porque não é sobre eles indo embora e levando tudo. É sobre deixar algo. Raiz. Agora, a última cena emocional do filme. O time junto, de verdade. Sem hierarquia sufocante, sem tensão. Só equipe. E é estranho como isso parece simples, mas demorou o filme inteiro para acontecer. E aí vem o detalhe final: a despedida da fase antiga. Não de personagens, mas de mentalidade. Cada um agora é alguém diferente do que era no começo. O Reno confiante, a Olivia livre, a Rafy segura, a Yeti humana, o Will líder. E isso é o mais importante, porque o filme nunca foi sobre vencer o campeonato. Foi sobre virar quem você precisa ser para não desistir no caminho. E aí, quando parece que acabou, vem a última virada. Drago revelando que o time não vai embora, que tudo foi resolvido, que a cidade continua com o Thorns. E isso fecha o filme de um jeito quase alívio. Mas não aquele alívio vazio. Aquele de, ok, tudo fez sentido no final. E mano, se eu tiver que resumir esse filme em uma frase, ele não é sobre ganhar. É sobre aprender a jogar juntos sem se perder no processo. E isso é raro de ver feito com esse nível de emoção sem ficar forçado. Porque depois da explosão de alegria, o filme não continua no modo festa. Ele desacelera de novo. E mostra algo que muita gente ignora nesses finais de campeonato. O depois. O silêncio que vem quando a adrenalina baixa. Quando a torcida vai embora. Quando a música para. E você começa a ver os personagens não como jogadores, mas como pessoas de novo. O Will, por exemplo, não tá mais naquele estado de eu preciso provar algo. Agora ele tá meio perdido dentro da própria conquista. E isso é muito real, porque tem gente que passa tanto tempo correndo atrás de um objetivo que quando chega lá, não sabe o que fazer com o vazio que sobra. E o filme brinca com isso de um jeito sutil. Ele não fala isso diretamente, ele deixa você sentir. A Yeti também muda completamente a energia. Ela não tá mais naquela postura de controle absoluto, mas também não virou outra pessoa feliz e leve do nada. Ela tá em paz pela primeira vez. E isso é diferente de felicidade exagerada. É tipo alguém que finalmente parou de lutar contra tudo. E o mais interessante é como o filme trata a relação dela com o Will nesse final. Porque não vira romance forçado, não vira rivalidade, não vira amizade clichê. Vira respeito, daquele tipo raro, onde duas pessoas sabem exatamente o que passaram juntas e não precisam explicar mais nada. Agora tem um detalhe que eu gostei muito e pouca gente comenta. O filme não romantiza a vitória. Ele mostra que ganhar não resolve tudo. O time ainda tem decisões, futuro incerto, mudanças estruturais acontecendo. Não é aquele final e viveram felizes para sempre. É mais, agora começa outra fase. E isso é muito mais honesto. E aí entra o discurso final da Yeti sobre o troféu ficar na cidade. E mano, isso aqui é mais simbólico do que parece. Porque não é só um objeto, é identidade coletiva. O filme basicamente está dizendo, isso não pertence a uma estrela, pertence a todos. E isso conversa diretamente com tudo que ela aprendeu ao longo da história. No começo, ela era o centro. No final, ela entende que não precisa ser. Agora, o momento do Will no microfone. Essa parte é simples, mas muito poderosa. Porque ele não tenta ser o herói da história. Ele não tenta fechar o filme com frase de efeito. Ele só reconhece quem esteve com ele. E isso é raro em narrativa esportiva. Porque normalmente o protagonista se destaca sozinho. Aqui não. Ele se reconhece dentro de um coletivo. E isso muda tudo. Agora, a revelação do Drago. Mano, isso aqui é quase um plot twist administrativo. Porque ele basicamente diz, calma, ninguém vai embora. E isso quebra completamente a expectativa de despedida melancólica. Mas ao invés de estragar o impacto emocional, na verdade reforça uma coisa importante. A luta deles não foi em vão. O sistema não engoliu o time. Eles sobreviveram. E isso, de certa forma, é tão importante quanto ganhar o campeonato. Agora, se você olhar o filme inteiro em perspectiva, tem uma coisa muito clara acontecendo aqui. Ninguém sai igual. E isso vale mais do que qualquer placar. O Will começa como alguém invisível,
termina como líder. A Yeti começa como controle absoluto, termina como confiança compartilhada. A Olivia começa presa na imagem, termina livre dela. O Reno começa carregando tudo sozinho, termina protegendo sem se isolar. E isso é construção bem feita, porque não é transformação instantânea. É desgaste, mais aprendizado, mais adaptação. E isso é muito mais humano. Agora, uma coisa que eu preciso falar como opinião pessoal mesmo. Esse filme funciona melhor quando você não trata ele como filme de esporte. Porque se você assistir esperando só jogo, placar e vitória, você perde metade da mensagem. Mas se você assistir como história de identidade, aí ele cresce muito. Porque no fundo, o basquete aqui é só o palco. O verdadeiro jogo é quem você é quando ninguém mais acredita. E quem você vira quando finalmente acreditam? E o Will, ele nunca virou o melhor jogador do mundo. Ele virou alguém que sabe jogar junto. E isso, nesse universo, vale mais. Agora, fechando essa parte, o sentimento que o filme deixa não é euforia, é leveza. Aquela sensação de que, mesmo depois de tudo dar errado e dar certo várias vezes, eles ainda continuam. E talvez esse seja o ponto final mais honesto possível. A história não termina na vitória. Ela continua no próximo jogo. Agora, depois de tudo que a gente analisou até aqui, tem uma coisa que fica martelando na cabeça quando o filme acaba. Não é quem ganhou o jogo. Isso nem é dúvida. É mais profundo. É tipo, o que exatamente esse filme quis mudar em mim enquanto eu estava assistindo? Porque um cabra bom de bola não é aquele tipo de história que termina e você simplesmente esquece. Ele fica um pouco na sua cabeça depois, principalmente porque ele mexe com uma coisa muito específica: expectativa. A gente começa achando que vai ver uma história de azarão clássico, o tipo de narrativa onde alguém pequeno vence o impossível. Mas o filme faz algo mais inteligente. Ele pega essa expectativa e vai desmontando ela aos poucos. Porque o Will não vence sozinho. Ele não chega lá porque o sistema reconheceu o gênio escondido. Ele chega porque o sistema quebra, e ele aprende a existir dentro do caos. E isso muda tudo. Agora pensa na Yeti por um segundo. Ela poderia ser facilmente escrita como aquela estrela arrogante padrão, mas o filme não deixa ela confortável nessa caixa. Ele força ela a se contradizer. E isso é muito mais humano, porque ninguém é consistente o tempo todo, principalmente quando está sob pressão constante. A Yeti não perde porque fica fraca. Ela perde porque carrega coisa demais sozinha por tempo demais. E isso é uma diferença importante. Agora, uma coisa que eu acho que o filme acerta muito bem é o ritmo emocional. Ele não te deixa confortável por muito tempo. Quando tudo parece estar indo bem, algo muda. Quando tudo parece perdido, aparece uma saída. Isso imita muito bem a vida real, porque crescimento não é linear. Tem dias que você acha que evoluiu 100%, e no dia seguinte você volta para a estaca zero emocionalmente. E o filme entende isso. Agora, falando do Will, o arco dele é muito menos sobre ficar forte, e muito mais sobre ficar claro. Claro no sentido de identidade. Ele começa sendo alguém tentando provar valor, e termina sendo alguém que já não precisa mais provar tanto assim. Isso não quer dizer que ele não liga mais, mas quer dizer que ele entende melhor o próprio lugar, e isso é maturidade. Agora, tem um detalhe que eu acho que passa batido para muita gente. O filme trata o talento como algo coletivo. Não existe herói sozinho aqui. Quando o Will joga bem, é porque alguém abriu espaço. Quando o time vence, é porque alguém confiou. E isso desmonta a ideia clássica de salvador da equipe. Agora, uma coisa que eu gostei muito também é como o filme usa o Pierre. Ele não é só antagonista, ele é reflexo. Reflexo do que acontece quando o talento não encontra conexão. Ele é tecnicamente incrível, mas isolado. E isso é uma crítica muito sutil do filme. Nem sempre ser o melhor individualmente significa ser completo. Agora, sobre o final emocional. Tem uma coisa que é muito importante entender. O troféu não resolve nada sozinho. Ele só expõe o que já mudou. Se o time ainda fosse quebrado, o troféu não significaria união. Mas como eles já mudaram antes, o troféu vira consequência, não objetivo. E isso é uma diferença gigante em narrativa.
Agora, vou te falar uma coisa mais pessoal mesmo aqui. O que mais me pegou nesse filme não foi nenhuma jogada específica. Foi a sensação de que todo mundo ali tá tentando não se perder. E isso é muito mais comum do que parece. A gente vive tentando manter alguma versão de si mesmo que aguente pressão. O Will tentando ser suficiente. A Yeti tentando ser inquestionável. O time tentando funcionar. E em algum momento, tudo entra em conflito. E o filme basicamente diz: ninguém aguenta isso sozinho por muito tempo. Agora, se você olhar o começo e o fim lado a lado, é quase estranho. O Will olhando o pôster no início e depois segurando o momento decisivo no final. A Yeti isolada no topo e depois dividindo o peso. O time desorganizado e depois funcionando como unidade. Nada ali acontece por acaso. Tudo é construção. Agora, fechando esse bloco, o maior mérito do filme, na minha visão, é simples. Ele não romantiza vitória, ele romantiza conexão. E isso é muito mais raro, porque vitória você esquece, mas conexão fica. E talvez seja isso que o filme queria dizer o tempo todo sem falar diretamente. Ganhar é momentâneo, mas aprender a jogar junto, isso muda quem você é. Agora, se você chegou até aqui comigo, tem uma coisa que já ficou bem clara sobre um cabra bom de bola. Esse não é um filme que te ganha só pela vitória final. Ele te ganha pelo caminho todo torto até ela. E principalmente pelo que fica depois. Porque quando você olha com calma, não é um filme sobre um cabrito que sabe jogar basquete. Isso aqui é um filme sobre identidade, sobre pertencimento, sobre o preço de crescer sem perder quem você é. E isso aparece em tudo. No Will, na Yeti, no time inteiro. O Will, por exemplo, não é o escolhido perfeito. Ele não chega no topo porque nasceu pronto. Ele chega porque insiste mesmo quando nada faz sentido. E isso é uma diferença gigante. Porque muita história esportiva vende a ideia de talento natural. Aqui não. Aqui o talento existe, claro, mas ele só funciona porque vem junto com persistência absurda e adaptação constante. E se tem uma coisa que esse filme mostra muito bem, é isso. Não existe evolução limpa. O Will erra, é rejeitado, é subestimado, é colocado de lado, e mesmo assim, ele continua. Agora a Yeti, mano, talvez o arco mais interessante do filme inteiro, porque ela começa sendo o tipo de personagem que a gente geralmente admira de longe. A estrela, a líder, a inalcançável. Mas quanto mais o filme avança, mais você percebe que isso tudo é uma armadura. Ela não controla o time porque é fria. Ela controla porque tem medo de perder controle do próprio valor. E isso muda completamente a leitura dela. Quando ela explode no meio do time, não é só ego, é exaustão acumulada. E quando ela quebra, ela não vira fraca, ela vira humana. E essa é a virada mais importante dela. Agora, o time como um todo. Isso aqui é o coração escondido do filme. Porque ninguém ali é só função esportiva. Cada um tem uma ferida, cada um tem um bloqueio. E o filme faz algo inteligente. Ele não resolve isso com discurso. Ele resolve com convivência, com erro, com tentativa, com ajuste. O técnico Mico, por exemplo, ele não vira coach milagroso. Ele vira alguém que finalmente tem espaço para trabalhar. E isso é muito real. Às vezes competência não falta, falta oportunidade de aplicar. Agora, se a gente falar de simbologia, tem uma coisa muito clara nesse filme. O jogo representa controle. Quem controla o jogo, controla o ego, controla o medo, controla o espaço. E no começo, a Yeti tenta controlar tudo. No final, ela aprende a dividir isso. E isso muda o resultado. Mas mais importante, muda ela. Agora deixa eu te falar uma coisa bem direta como opinião mesmo. O que faz esse filme funcionar não é a história em si. É o jeito que ele te faz lembrar de coisas que você já viveu. Tipo, quando você tentou algo e ninguém acreditou. Quando você foi ignorado. Quando você insistiu mesmo assim. Ou quando você percebeu que sozinho você até vai rápido, mas junto você vai mais longe. Isso aqui tá em quase tudo do filme, e por isso ele funciona melhor do que parece. Agora, uma coisa que eu gostei muito no final. O filme não pune ninguém para fechar a história. O Pierre não vira vilão derrotado humilhado.
Ele continua ali, competitivo, humano. Porque o filme não quer te vender ódio, ele quer te vender evolução. E isso é raro. Agora sobre o final em si. Aquele momento do troféu ficar na cidade, isso é mais do que simbólico. Isso é o filme dizendo: vocês não pertencem só ao esporte, pertencem a esse lugar. E isso fecha tudo de um jeito muito mais emocional do que técnico. Agora, se eu tiver que resumir o filme como um todo, sem romantizar, ele é sobre pessoas quebradas tentando funcionar juntas sem se destruir no processo. E isso é muito mais interessante do que time azarão que vence campeonato. Porque vitória aqui não é o objetivo, é consequência. E talvez o ponto mais forte de tudo isso seja: ninguém ali se salva sozinho. Nem o Will, nem a Yeti, nem o time. Todo mundo depende de alguém em algum momento. E quando isso finalmente encaixa, o jogo muda. Agora, fechando de verdade esse roteiro todo, eu diria que esse filme não quer ser lembrado pelo placar final. Ele quer ser lembrado por uma coisa simples: o momento em que todo mundo parou de tentar ser o melhor sozinho e começou a tentar ser melhor junto. E isso, sinceramente, é o que faz esse tipo de história funcionar, mesmo quando você já viu 1000 versões parecidas. Porque essa aqui não é sobre basquete, é sobre gente. E gente nunca joga do mesmo jeito 2 vezes. Agora, chegando nesse ponto aqui, eu vou ser bem honesto contigo. Depois de tudo que o filme entrega, ele não te deixa com aquela sensação de acabou e pronto. Ele te deixa com aquela sensação meio estranha de que a história continuaria mesmo sem câmera nenhuma ligada. E isso, pra mim, já diz muita coisa. Porque um cabra bom de bola não fecha como um filme de esporte comum. Ele fecha como uma história de pessoas que finalmente aprenderam a conviver com o próprio caos. E quando você pensa nisso com calma, o campeonato nem é o ponto principal. Ele é só o teste final. Agora deixa eu falar do Will primeiro, porque o arco dele é o mais clássico na superfície, mas o menos clichê na execução. Ele não vira perfeito, ele não vira invencível, ele vira consistente. E isso é muito mais interessante, porque consistência é o que separa sonho de realidade. O Will começa como alguém que acredita demais, termina como alguém que entende o peso do que acredita. E isso muda tudo na forma como ele joga e na forma como ele se coloca no mundo. Agora a Yeti, mano, essa aqui é a transformação mais silenciosa do filme inteiro, porque ela não vira outra pessoa, ela só para de carregar tudo sozinha. E isso parece simples falando assim, mas não é. Porque durante boa parte do filme, ela confunde controle com segurança. E quando ela perde o controle, ela acha que está perdendo a identidade. Mas no final, ela entende uma coisa importante: liderar não é segurar tudo, é confiar que os outros também conseguem segurar. E isso muda completamente a forma como ela existe dentro do time. Agora, o time como conjunto. Isso aqui é onde o filme realmente brilha. Porque ninguém ali é substituível. Cada um tem um papel emocional além do técnico. E quando isso finalmente encaixa, não parece uma equipe de personagens, parece uma equipe de pessoas. E isso é raro de ver bem feito. Agora, se eu tiver que falar do Pierre, ele é um dos antagonistas mais interessantes, justamente porque ele não precisa perder para o filme funcionar. Ele continua forte, continua relevante, continua competitivo. E isso deixa tudo mais real, porque na vida não existe vilão que some depois da derrota do protagonista. Existem pessoas que continuam seguindo em frente mesmo depois de perder para você. E isso é mais interessante do que vingança. Agora, tecnicamente falando, o filme também acerta muito no ritmo. Ele alterna entre caos e silêncio o tempo todo. Quando você acha que vai ter descanso emocional, ele muda. Quando você acha que vai ter explosão, ele desacelera. E isso mantém você sempre meio desconfortável, no sentido bom. Agora, uma coisa que eu queria destacar como crítica pessoal mesmo. O filme não depende de espetáculo. Ele usa o esporte como linguagem, não como objetivo. E isso faz toda a diferença. Porque se você tirar o basquete daqui, a história ainda funciona, só que como drama humano. E isso é um bom sinal. Agora, sobre o final. Aquele momento em que tudo se resolve na quadra. Não é só sobre ganhar o jogo. É sobre quem você se torna quando o jogo aperta.
E isso é o verdadeiro clímax, porque o arremesso final não é só técnico, é emocional. Ele representa tudo que foi construído ao longo do filme: confiança, conexão, entrega. E quando a bola cai, não parece sorte, parece consequência. Agora, se você me perguntar se esse filme vale a pena, eu diria que sim, mas não pelo motivo que você acha. Não é porque ele tem uma história original, nem porque tem personagens carismáticos, nem porque o final é emocionante. Ele vale a pena porque ele te força a lembrar de algo simples. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E isso pode parecer óbvio, mas o filme faz você sentir isso de novo. Não só entender, sentir. E isso é o que diferencia ele de um filme comum de esporte. Agora fechando de verdade. Um cabra bom de bola não é sobre vencer campeonato. É sobre aprender a continuar jogando mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. E talvez essa seja a mensagem mais honesta que ele poderia deixar. Porque no fim das contas, o jogo nunca foi só dentro da quadra, sempre foi dentro das pessoas. E isso é o que conecta tudo. Will, Yeti, o time inteiro, até o Pierre. Todo mundo tá lidando com a mesma coisa, só em versões diferentes. Agora, pensa no Will de novo. Ele não é só o azarão. Ele é alguém que cresceu ouvindo um sonho e teve que sustentar esse sonho por anos, sem retorno nenhum. E isso é pesado de um jeito que o filme não dramatiza demais, ele só mostra. Tem uma diferença grande aqui. Porque o filme não transforma sofrimento em espetáculo, ele trata como rotina. E isso deixa tudo mais real. Agora, a Yeti. Se você parar para pensar, ela é o retrato perfeito de alguém que foi colocado num pedestal cedo demais. E quando você sobe rápido demais, você também cai com mais medo. O controle dela não é sobre ego, é sobre sobrevivência emocional. E o filme vai desmontando isso aos poucos, sem pressa, sem momento de redenção mágica. Agora, uma coisa que eu acho muito forte nesse filme é como ele trata o erro. Ninguém ali aprende de primeira. Ninguém acerta e muda de vida automaticamente. O Will erra no timing, a Yeti erra no excesso, o time erra na confiança. E cada erro tem consequência, mas também tem aprendizado. E isso cria uma narrativa mais honesta do que a maioria dos filmes esportivos tenta vender. Agora, tem um detalhe interessante que muita gente pode não perceber. O filme usa o basquete como linguagem emocional. Quando o jogo está desorganizado, os personagens também estão. Quando o jogo flui, eles também estão alinhados. Não é coincidência, é construção narrativa. Agora o Mico. Eu preciso falar dele de novo aqui, porque ele não é o coach milagroso. Ele é o cara que finalmente enxerga o que cada um precisa. E isso é liderança de verdade. Não é gritar, não é mandar, é ajustar. E isso muda o time inteiro. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem é evitar o clichê do vilão absoluto. Nem o Pierre é isso, nem a Yeti é isso, nem o sistema é isso. Todo mundo tem lógica, todo mundo tem motivo, e isso deixa a história mais adulta. Agora, se a gente olhar para o arco emocional geral, tem uma linha bem clara acontecendo: isolamento, conflito, quebra, reconstrução, conexão. E isso vale para todos os personagens principais. Só muda o ponto de partida. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é como o filme lida com o reconhecimento. Porque o Will no começo não existe. No meio, vira curiosidade. No final, vira referência. Mas em nenhum momento ele vira intocável. E isso é importante, porque o filme não quer criar mito, ele quer criar pessoa. Agora, a Yeti, ela vai na direção oposta, de mito, pessoa. E isso é muito mais difícil de escrever bem do que parece, porque você precisa tirar grandeza sem destruir respeito. E o filme consegue isso. Agora, falando de impacto emocional, o que esse filme faz bem não é te surpreender, é te fazer reconhecer coisas, situações, sentimentos, padrões. E isso é mais eficaz do que qualquer plot twist, porque não parece inventado, parece vivido. Agora, uma coisa importante: o filme não tenta te ensinar lição. Ele te coloca dentro de situações e deixa você entender sozinho. E isso é uma escolha muito consciente, porque lição explícita envelhece rápido, experiência emocional não. Agora, se eu tiver que resumir esse bloco inteiro, seria algo assim: ninguém cresce sozinho,
Mas todo mundo tenta até perceber isso. E esse até perceber é onde o filme mora. Agora, fechando essa parte, o mais interessante de um cabra bom de bola não é o final. É o caminho que te faz repensar como você enxerga esforço, talento e convivência. Porque no fim das contas, não é sobre vencer alguém, é sobre não se perder tentando vencer. Agora tem uma coisa que fica cada vez mais clara quanto mais você pensa nesse filme. Ele não tá realmente falando sobre esporte, ele tá falando sobre pressão. E pressão, mano, muda todo mundo de um jeito diferente. O Will sente pressão de não ser suficiente. A Yeti sente pressão de nunca perder. O time sente pressão de funcionar. E o mais louco, ninguém ali escapa disso. E o filme vai mostrando isso não com discurso, mas com comportamento. Porque repara numa coisa: quando a pressão aumenta, todo mundo começa a agir fora do próprio eixo. O Will começa a hesitar mais. A Yeti começa a controlar mais. O time começa a travar mais. E isso é muito real. Porque pressão não cria personalidade nova. Ela amplifica o que já existe. Agora, tem uma cena do filme que é quase silenciosa, mas que diz muita coisa. Quando o Will tá no banco, observando tudo, tentando entender o jogo sem ser incluído. E isso aqui é um tipo de dor específica. Não é rejeição direta, é invisibilidade funcional. Você tá ali, mas não tá. E isso emocionalmente pesa mais do que parece. Porque o pior tipo de exclusão não é ser expulso, é ser ignorado enquanto ainda tá dentro. Agora, a Yeti nesse momento tá no extremo oposto. Ela tá no controle total, mas sozinha dentro dele. E isso cria uma tensão interessante. Dois personagens em lugares completamente diferentes, mas emocionalmente no mesmo problema. Ambos desconectados, só que de formas diferentes. E o filme usa isso muito bem para construir o inevitável choque entre eles. Agora, o time. O time é tipo o reflexo disso tudo ao mesmo tempo. Eles não sabem se seguem o Will, se seguem a Yeti, ou se tentam sobreviver no meio dos dois. E isso cria confusão. E confusão em esporte de equipe é o começo do colapso. Agora, uma coisa que eu gosto muito, porque o filme constrói tudo de um jeito tão natural que quando a dona do time aparece, você fica tipo, calma, isso tá acontecendo mesmo? E o Will então nem se fala. Dá pra sentir que o cérebro dele simplesmente não consegue acompanhar o momento. E eu gosto muito de como o filme não transforma isso num momento perfeito. Não tem música épica gigante, não tem câmera lenta exagerada. É meio confuso, meio rápido, meio surreal. Igual acontece na vida. E quando ela oferece o contrato? Mano, é aquele tipo de cena que você quase quer pausar o filme só pra processar. Porque tudo muda ali. Tudo. Só que ao mesmo tempo, você sente que isso não vai ser simples. E não é. Agora deixa eu falar da reação da Yeti. Porque, que entrada, hein? Sério. Ela descobre que um cabrito entrou no time. E a primeira reação dela não é curiosidade, é rejeição total. E olha, eu entendo ela, de verdade. Porque imagina você ser a maior estrela, carregar o time nas costas e de repente trazem alguém que, na visão dela, não tem nível nenhum. Só que o problema não é ela duvidar dele. O problema é como ela trata isso. E aqui o filme começa a construir uma das melhores dinâmicas da história: respeito versus ego. O Will entra com humildade total. Ele admira ela, respeita, quer aprender. E ela simplesmente fecha a porta. E mano, isso dói de ver. Porque você sabe que ele merece pelo menos uma chance. A coletiva de imprensa? Cara, aquilo ali é puro caos. E eu adoro isso. Porque começa normal. E do nada vira um circo. As perguntas são absurdas, desconfortáveis. Tipo perguntarem se ele não vai ser visto como presa em quadra. E você fica tipo, mano, sério isso? Só que isso também é uma crítica muito boa. Porque quando alguém fora do padrão aparece, o foco nunca é no talento, é sempre no que torna ele diferente. E isso é muito real. E aí tem uma coisa que eu preciso comentar. A mentira da Yeti. Quando ela inventa que o Will chamou o Pierre de My Little Pony, mano, isso é muito baixo.
mas ao mesmo tempo é muito humano, porque ali você vê claramente que ela se sentiu ameaçada, e ao invés de lidar com isso de forma madura, ela parte para o ataque. E isso prepara o terreno para a treta que vem depois. Agora, a parte que mais me deixou frustrado, no bom sentido: os jogos. Porque o Will finalmente entra no time, e ele não joga nada, zero. E isso aqui é genial, porque quebra totalmente a expectativa. Você pensa, agora vai, e o filme fala, calma lá, e mostra algo que muita gente esquece. Entrar é uma coisa, ser aceito é outra completamente diferente. Ele tá ali fisicamente, mas não faz parte do time ainda, e isso fica muito claro. Os jogadores não confiam nele, o técnico não impõe nada, e a Yeti controla tudo. E aqui começa a nascer o verdadeiro conflito do filme. Não é mais sobre talento, é sobre espaço, sobre provar que você merece estar ali. Agora, a cena do treino com a Yeti? Cara, que virada! Porque pela primeira vez ela dá uma chance para ele, mesmo que seja meio na arrogância. E o mais interessante é que o Will passa nos desafios, todos, e não de um jeito perfeito, mas do jeito dele, criativo, improvisado, meio bagunçado, mas eficiente. E você vê no olhar dela que algo mudou. Ela não admite, mas mudou. E isso é muito bem feito, porque não é uma transformação instantânea. É só uma dúvida surgindo. E às vezes é assim que tudo começa. E aí vem a viagem. Mano, essa parte é leve, divertida, mas cheia de detalhe importante, porque mostra o Will sendo ele mesmo, empolgado, exagerado, meio sem noção, mas genuíno. E o contraste com o resto do time é enorme. Eles são fechados, cansados, meio desligados, e ele é energia pura. E isso incomoda, mas também começa a quebrar o gelo. E aí, do nada, o Pierre solta um rap zoando o Will. Cara, eu ri alto aqui, mas ao mesmo tempo, isso mostra o quanto o Will já virou relevante, porque ninguém perde tempo zoando quem não importa. E o Pierre claramente viu algo nele, mesmo que não admita. E para fechar essa parte, a promessa quebrada. A Yeti diz que ele vai jogar, e não coloca ele. Simples assim. E isso é cruel, porque não é só sobre jogo, é sobre confiança. E quando isso quebra, fica difícil recuperar. Se você está assistindo até aqui, já dá para perceber que o filme não é só sobre basquete. É sobre espaço, respeito, ego e, principalmente, sobre encontrar seu lugar. E, mano, a partir daqui, as coisas ficam ainda mais intensas. Agora sim, agora o filme começa a mostrar o jogo de verdade. E não tô falando só de basquete, não. Tô falando de jogo emocional, de espaço, de respeito, porque tudo começa a se misturar aqui. E, mano, deixa eu te falar, essa parte aqui foi onde eu parei de assistir o filme como só mais uma animação e comecei a realmente me envolver, porque finalmente o Will entra em quadra, mas não do jeito que você imagina. A cena começa meio tensa, aquele clima de jogo fora de casa, torcida contra, pressão lá em cima. E a Yeti simplesmente perde o controle. E isso também é algo que o filme vinha construindo desde o começo. Ela não sabe lidar com frustração. Ela não sabe dividir responsabilidade. Ela carrega tudo sozinha, até explodir. E quando ela é expulsa do jogo? Silêncio. Tipo, você sente o peso na equipe inteira. Porque até então, todo mundo dependia dela. Era tipo, deixa a Yeti resolver. Só que agora, não tem Yeti. E aí todo mundo olha e cara, ele começa o jogo exatamente como você espera. Dominante, provocador, confiante. E ele vai direto no Will, sem medo, sem respeito, e faz o ponto. E ainda manda aquela provocação básica. E aqui é interessante, porque no começo do filme isso abalaria o Will. Mas agora, não. Agora ele tem time. E isso muda tudo. Ele responde, rápido, e o jogo começa a pegar fogo. O time dos Thorns começa a funcionar, de verdade.
Movimento, passe, confiança, tudo encaixando. E você começa a pensar, agora vai. Mas claro, o filme não ia deixar tão fácil assim. Porque aí vem o momento, que muda tudo. O Pierre vai para cima do Will. E antes que algo aconteça, a Yeti entra no meio. Ela protege ele. E nisso, se machuca. Mano, essa cena é simbólica demais. Porque antes ela passava por cima de todo mundo. Agora ela se coloca na frente e paga o preço. E quando o médico fala que ela não pode continuar? Silêncio de novo. Mas dessa vez é diferente. Porque ninguém desiste. O Will não deixa. Ele olha pro time e fala que eles vão ganhar por ela. E mano, isso aqui arrepia. Porque agora é o inverso. Antes o time dependia dela. Agora eles jogam por ela. E a partir daqui, é puro caos, no melhor sentido possível. O jogo fica intenso, trocação de ponto, pressão absurda. A Olivia brilha, sem medo, sem trava. O Reno segura tudo atrás, até o limite. E quando ele passa do limite, é expulso. E você pensa, acabou. Mas não, porque ainda tem uma última carta. A Yeti volta, machucada, lenta, mas volta. E isso aqui é aquele momento clássico de final épica. Mas o filme ainda guarda a melhor parte. Última jogada. Tudo planejado, tudo encaixado. A bola passa por todo mundo, cada jogador contribuindo, até chegar na Yeti. E todo mundo espera que ela finalize, como antes. Mas não, ela passa pro Will. E mano, isso fecha o arco dela de um jeito perfeito. Porque não é só uma jogada, é confiança. E agora é o momento dele. Últimos segundos, Pierre na frente, e ele manda aquela provocação final. E o Will responde, do jeito mais frio possível, não com palavras, com ação. Ele arremessa, de longe, e o tempo para. E cara, essa cena é perfeita, porque não é só sobre a bola cair, é sobre tudo que levou até ali. E quando cai, explode, vitória, campeão. E mano, que jornada! Mas calma, porque ainda tem o final. E ele fecha tudo de um jeito que vale a pena falar com calma. Se quiser, eu faço a última parte fechando tudo com análise final e opinião geral. A primeira coisa que me pegou aqui foi a reação do Pierre. Porque normalmente em filme assim, o rival fica destruído, some ou vira piada. Mas não, ele fica parado, processando. E quando ele toca no próprio cabelo e percebe que não tem mais aquele símbolo dele, é meio simbólico demais. Tipo, ele sempre se vendeu como intocável, e naquele segundo ele não é mais. Mas o foco do filme não é ele, nunca foi. O foco volta pro centro, pro time, pro Will, pra Yeti. E cara, essa cena da comemoração não é exagerada. Não é aquele caos de filme americano com câmera girando, slow motion infinito e música gritando. É humano. Eles riem, eles gritam, eles ficam sem saber o que fazer com as próprias mãos. Porque depois de tanta pressão, ganhar parece até estranho. E isso é real demais. Porque quando você passa muito tempo tentando sobreviver a algo, às vezes você não sabe reagir quando finalmente dá certo. E aí vem o momento que para mim define o filme inteiro, quando eles pegam o troféu. Não é só um objeto, é tudo o que eles perderam, ganharam, quebraram e reconstruíram. E a Yeti, mano, ela não segura sozinha. Ela olha pro Will e entrega a liderança, sem discurso longo, sem cerimônia exagerada, só entrega. E isso fecha o arco dela de um jeito absurdo, porque no começo do filme ela não dividia nada, nem espaço, nem bola, nem responsabilidade. Agora ela divide o topo. E quando o Will pega o microfone, tem um silêncio diferente. Não é tensão, é respeito. E ele não faz discurso pronto.
Não tenta soar épico. Ele só agradece. As pessoas que acreditaram, a mãe dele, o bairro, o time. E isso é o mais forte de tudo, porque ele não fala como estrela. Ele fala como alguém que ainda lembra de onde veio. E aí tem aquele momento rápido, quase escondido, que me pegou muito. Ele olhando para o céu. Sem exagero, sem música mandando você sentir alguma coisa. Só olhar. E você entende. Ele não tá só comemorando o presente, ele tá fechando um ciclo. Agora, a revelação do Drago. Mano, essa parte aqui é quase cômica se não fosse tão absurda, porque ele basicamente diz que ele já tinha resolvido tudo por trás. Tipo, ele apostou, negociou, virou o jogo inteiro fora da quadra. E isso muda a leitura do filme inteiro, porque o título não foi só conquista esportiva, foi também sobrevivência institucional. Mas o filme não fica preso nisso. Ele não vira político, ele volta pro emocional. E a cidade, cara, a cidade reage como se estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. E isso é bonito, porque o time não é só time, é a identidade do lugar. Agora vem a parte que muita gente pode não dar tanto valor, mas eu acho essencial. O Will passando o microfone para Yeti. Porque isso fecha uma coisa que começou lá atrás. Ele não queria só jogar, ele queria pertencer. E agora ele pertence e compartilha. E quando ela fala que o troféu fica na cidade, isso é simbólico demais. Porque não é sobre eles indo embora e levando tudo. É sobre deixar algo, raiz. Agora, a última cena emocional do filme. O time junto, de verdade. Sem hierarquia sufocola cai, não parece sorte, parece consequência. Agora, se você me perguntar se esse filme vale a pena, eu diria que sim, mas não pelo motivo que você acha. Não é porque ele tem uma história original, nem porque tem personagens carismáticos, nem porque o final é emocionante. Ele vale a pena porque ele te força a lembrar de algo simples. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E isso pode parecer óbvio, mas o filme faz você sentir isso de novo. Não só entender, sentir. E isso é o que diferencia ele de um filme comum de esporte. Agora fechando de verdade. Um cabra bom de bola não é sobre vencer campeonato. É sobre aprender a continuar jogando mesmo quando tudo dentro de você diz para parar. E talvez essa seja a mensagem mais honesta que ele poderia deixar. Porque no fim das contas, o jogo nunca foi só dentro da quadra, sempre foi dentro das pessoas. E isso é o que conecta tudo. Will, Yeti, o time inteiro, até o Pierre. Todo mundo tá lidando com a mesma coisa, só em versões diferentes. Agora, pensa no Will de novo. Ele não é só o azarão. Ele é alguém que cresceu ouvindo um sonho e teve que sustentar esse sonho por anos, sem retorno nenhum. E isso é pesado de um jeito que o filme não dramatiza demais, ele só mostra. Tem uma diferença grande aqui, porque o filme não transforma sofrimento em espetáculo, ele trata como rotina, e isso deixa tudo mais real. Agora, a Yeti. Se você parar para pensar, ela é o retrato perfeito de alguém que foi colocado num pedestal cedo demais. E quando você sobe rápido demais, você também cai com mais medo. O controle dela não é sobre ego, é sobre sobrevivência emocional. E o filme vai desmontando isso aos poucos, sem pressa, sem momento de redenção mágica. Agora, uma coisa que eu acho muito forte nesse filme é como ele trata o erro. Ninguém ali aprende de primeira. Ninguém acerta e muda de vida automaticamente. O Will erra no timing, a Yeti erra no excesso, o time erra na confiança. E cada erro tem consequência, mas também tem aprendizado. E isso cria uma narrativa mais honesta do que a maioria dos filmes esportivos tenta vender. Agora, tem um detalhe interessante que muita gente pode não perceber. O filme usa o basquete como linguagem emocional. Quando o jogo está desorganizado, os personagens também estão. Quando o jogo flui,
Eles também estão alinhados. Não é coincidência, é construção narrativa. Agora o Mico. Eu preciso falar dele de novo aqui, porque ele não é o coach milagroso. Ele é o cara que finalmente enxerga o que cada um precisa. E isso é liderança de verdade. Não é gritar, não é mandar, é ajustar. E isso muda o time inteiro. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem é evitar o clichê do vilão absoluto. Nem o Pierre é isso, nem a Yeti é isso, nem o sistema é isso. Todo mundo tem lógica, todo mundo tem motivo, e isso deixa a história mais adulta. Agora, se a gente olhar para o arco emocional geral, tem uma linha bem clara acontecendo: isolamento, conflito, quebra, reconstrução, conexão. E isso vale para todos os personagens principais. Só muda o ponto de partida. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é como o filme lida com o reconhecimento. Porque o Will no começo não existe. No meio, vira curiosidade. No final, vira referência. Mas em nenhum momento ele vira intocável. E isso é importante, porque o filme não quer criar mito, ele quer criar pessoa. Agora, a Yeti, ela vai na direção oposta, de mito, pessoa. E isso é muito mais difícil de escrever bem do que parece, porque você precisa tirar grandeza sem destruir respeito, e o filme consegue isso. Agora, falando de impacto emocional, o que esse filme faz bem não é te surpreender, é te fazer reconhecer coisas, situações, sentimentos, padrões. E isso é mais eficaz do que qualquer plot twist, porque não parece inventado, parece vivido. Agora, uma coisa importante: o filme não tenta te ensinar lição. Ele te coloca dentro de situações e deixa você entender sozinho. E isso é uma escolha muito consciente, porque lição explícita envelhece rápido, experiência emocional não. Agora, se eu tiver que resumir esse bloco inteiro, seria algo assim: ninguém cresce sozinho, mas todo mundo tenta até perceber isso. E esse até perceber é onde o filme mora. Agora, fechando essa parte, o mais interessante de um cabra bom de bola não é o final. É o caminho que te faz repensar como você enxerga esforço, talento e convivência. Porque no fim das contas, não é sobre vencer alguém, é sobre não se perder tentando vencer. Agora tem uma coisa que fica cada vez mais clara quanto mais você pensa nesse filme. Ele não está realmente falando sobre esporte, ele está falando sobre pressão. E pressão, mano, muda todo mundo de um jeito diferente. O Will sente pressão de não ser suficiente. A Yeti sente pressão de nunca perder. O time sente pressão de funcionar. E o mais louco, ninguém ali escapa disso. E o filme vai mostrando isso não com discurso, mas com comportamento. Porque repara numa coisa: quando a pressão aumenta, todo mundo começa a agir fora do próprio eixo. O Will começa a hesitar mais. A Yeti começa a controlar mais. O time começa a travar mais. E isso é muito real. Porque pressão não cria personalidade nova. Ela amplifica o que já existe. Agora, tem uma cena do filme que é quase silenciosa, mas que diz muita coisa. Quando o Will tá no banco, observando tudo, tentando entender o jogo sem ser incluído. E isso aqui é um tipo de dor específica. Não é rejeição direta, é invisibilidade funcional. Você tá ali, mas não tá. E isso emocionalmente pesa mais do que parece. Porque o pior tipo de exclusão não é ser expulso, é ser ignorado enquanto ainda tá dentro. Agora, a Yeti nesse momento tá no extremo oposto. Ela tá no controle total, mas sozinha dentro dele. E isso cria uma tensão interessante. Dois personagens em lugares completamente diferentes, mas emocionalmente no mesmo problema. Ambos desconectados, só que de formas diferentes. E o filme usa isso muito bem para construir o inevitável choque entre eles. Agora, o time. O time é tipo o reflexo disso tudo ao mesmo tempo. Eles não sabem se seguem o Will, se seguem a Yeti ou se tentam sobreviver no meio dos dois.
E isso cria confusão. E confusão em esporte de equipe é o começo do colapso. Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse filme é como ele trata talento. Porque talento aqui não resolve nada sozinho. Se não tiver confiança, ele não aparece. Se não tiver espaço, ele não funciona. Se não tiver leitura, ele se perde. E isso vale para todo mundo ali. O Will tem talento criativo, a Yeti tem talento de domínio, o time tem talento coletivo, mas nenhum deles funciona isolado. E o filme bate nisso o tempo inteiro sem precisar falar. Agora, deixa eu falar de uma coisa que muita gente talvez não perceba. O Pierre não serve só como antagonista esportivo, ele serve como contraste emocional. Ele representa o tipo de jogador que funciona sozinho. E isso no universo do filme não é suficiente. Ele pode ganhar jogadas, mas não constrói time. E isso cria um contraste interessante com o Will, porque o Will, mesmo sendo menos perfeito, aprende a se encaixar. E isso muda o resultado final mais do que qualquer habilidade individual. Agora, uma coisa que o filme faz muito bem é o uso do erro como narrativa. Cada erro aqui não é descartado. Ele vira informação. Quando alguém erra, o filme não corta para outra coisa. Ele deixa o erro existir. E isso força o personagem a lidar com aquilo. E isso é raro em filmes mais rápidos. Agora, sobre a Yeti, tem uma coisa importante acontecendo com ela nesse meio do filme que não é explícita. Ela começa a confundir liderança com isolamento. E isso é perigoso. Porque quanto mais ela tenta proteger o controle, mais ela se afasta do time. E quanto mais ela se afasta, menos o time responde a ela. E isso vira um ciclo. Agora, o Will faz o caminho inverso. Ele começa isolado e vai se aproximando. E isso cria um contraste bem forte entre os dois. Um sobe e se fecha, o outro cresce e se abre. E no meio disso tudo, o time tentando não quebrar. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante: o filme nunca coloca culpa total em ninguém. Mesmo quando a Yeti erra feio, mesmo quando o Will insiste, mesmo quando o time falha,